Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um culto virtual, mais uma comunicação digital. Quero agradecer a todos aí que vão estar se unindo a nós, mesmo distante, nós continuamos unidos em nome de Jesus. Eu quero desejar e estender meu cordial boa noite a todos vocês, que todos vocês possam receber a palavra de Deus, que todos vocês possam ser transformados pela palavra que será pregada esta noite. Eu vou convidar vocês a entoar com a gente um hino inicial, o hino Vencendo Vem Jesus. Você aí de casa, nos acompanhe, cante e louve, porque os anjos vão estar ouvindo vocês. Amém? Deixa eu colocar o hino para nós começarmos nossa noite aqui com bastante louvor e adoração ao nosso Deus. Amém, amém. Que hino poderoso, que hino maravilhoso, né? Eu peço de vocês aí que estão entrando agora na rede, que vocês compartilhem o link e chamem mais os irmãos para fazer parte desse culto. E eu peço agora aos que estão nos assistindo que curvem suas frontes aí onde estão, fechem os seus olhos, vamos fazer uma oração a Deus, então iniciarmos com a mensagem com o nosso convidado, o irmão Adevaldo. Oremos. Querido maravilhoso Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui unidos, mesmo distante, mas unidos por Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor use o irmão Adevaldo, que ele fale do teu trono de graça, que as palavras sejam, Senhor, palavras diretas do céu, que venham de encontro com a nossa necessidade, que venha, Senhor, nos dar conforto e paz. Nos ajude nesse momento. Te peço que o Senhor ajude a todos que estão passando por essa situação e que aqueles que ainda não se conectaram aqui, que possam estar se conectando, que o Senhor venha estar ajudando a essa tecnologia para alcançar a todos com essa mensagem. Nos ajude, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Adevaldo, é com o Senhor, pode começar a mensagem.
Bem, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui, né, nesta noite e compartilhar um pouco da palavra de Deus e meditar um pouco também na situação que o mundo está passando, né? Existem pessoas que estão ali no vale da sombra da morte, nós sabemos disso, e precisamos orar com mais fervor, com mais fé, não é? Porque nós temos um Deus maravilhoso que controla toda a plenitude dos tempos. Então, se hoje nós analisarmos, se fôssemos capazes de analisar a mente das pessoas, resumindo em uma só palavra, o que elas estariam hoje pensando, né? A maioria delas, com certeza, estaria pensando em desespero, né? Essa é que é a grande verdade. Então, a desesperança é um caso de doença grave, né? Então, nós temos que ter forças suficientes nesse momento difícil da vida para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, né? Existem pessoas desesperançosas nesse mundo e nós precisamos agir com amor, né? Com amor de Deus para com essas pessoas. Isso faz me lembrar que, quando eu era pequeno, meu pai sempre colocava alguns hinos, né, para nós escutarmos, e tinha um hino que me tocava muito. É um hino clássico, né, um hino antigo, e que a letra dele fala muito a respeito dessa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Quando nós estivermos a caminho do vale da sombra da morte, né? Então nós precisamos recorrer a Deus, fortificar a nossa fé, né, e agarrar nos seus braços, né, para que nós possamos obter assim a salvação, não só nossa, mas também como as dos outros. E esse hino fala assim um pouco, vou tentar cantar um pouquinho, né, que ele é muito forte, eu gosto muito desse hino. É um hino clássico, inclusive os autores eu descobri há pouco tempo que, para quem conhece e trabalha com a música como nós, né, os autores são Bill e Gloria Gaynor, né, aqueles que já fizeram bastante hinos para o Originário Adventista, né? Então, eles são grandes músicos americanos. E fala assim, a partir do coro: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Então, esse próximo estrofe, que é a parte mais forte, que diz assim: e quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Hoje nós precisamos agarrar-se nas mãos de Cristo e ser mais convictos da nossa fé, né? E falando em plenitude dos tempos,
é porque Deus, ele tem tudo sob controle. Às vezes nós nos desesperamos, é muito difícil a situação que nós estamos passando hoje, não é? Assim como alguns já perderam, assim como eu perdi, né, parentes, amigos próximos para essa doença que está obscurecendo todo mundo, né? Mas nós precisamos manter o foco, né? Manter o foco em Deus. Vou contar uma história que todo mundo já conhece essa história, não é? Que assim quando cada vez mais que nós escutamos essa história, nós tiramos algum exemplo profundo para a nossa vida, para a aplicação direta para a nossa vida espiritual, né? Eu estou falando aqui de um reinado, né? De um sonho que aconteceu há praticamente 2.500 anos atrás, né? Lá no livro de Daniel, capítulo 2, relata essa história. Estou falando, evidentemente, do rei Nabucodonosor e da nação babilônica, né? Então, ele era o grande líder da nação babilônica, aquele exército exponencial, né, que derrotava todo mundo. Mas, certa noite, aquele rei teve um sonho, né? Então, ele sonhou algo muito estranho. E, quando ele acordou, ele não sabia de nada, né? Só que aquilo perturbou muito aquele rei, o rei Nabucodonosor. Então, ele mandou imediatamente chamar os conselheiros ali da nação, né? Do palácio, os seus adivinhos, seus feiticeiros, e colocou todo mundo ali. Ele pediu que fosse, então, ali esclarecido aquele sonho dele, né? Então, ele ofereceu até uma recompensa. Quem pudesse decifrar esse sonho, ele seria bem recompensado, né? Teria honrarias do palácio e tudo mais. Mas, se porventura ninguém soubesse, né, explicar o sonho, todos ali perderiam, né, as suas vidas. E no meio desses conselheiros ali, havia um jovem, né? Havia alguns jovens, né, que haviam sido presos, eram cativos em Babilônia, e um dos principais era Daniel, né, como nós conhecemos a história. Daniel ele foi buscado ali também para ser morto junto com os outros conselheiros. Então ele falou repentinamente o que estava acontecendo, falou com o chefe da guarda, né? E o chefe da guarda explicou, então ele pediu que fosse à presença do rei. E imediatamente aquele chefe da guarda o colocou, né, na presença do rei. E ele, depois que o rei explicou tudo para ele, ele falou: olha, me dê um momento para que eu possa explicar e desvendar esse mistério para tu, ó rei. Então ele, angustiado com aquilo, não tinha nada a perder, então ele aceitou a ideia de Daniel. Então ele chamou os amigos, olha, falou assim: olha, ora ao nosso Deus, pede para Deus que nos ilumine e dê essa visão, né, desse mistério. Então eles foram, oraram a Deus aquela noite. No dia seguinte, Daniel foi chamado perante o rei. E é interessante, eu vejo nessa história que quando Daniel está diante do rei, ele fala assim: olha, nós vamos interpretar esse sonho a ti, ó rei, né? Quando ele fala nós, ele estava sozinho ali, né? Não estava mais com os amigos dele, mas ele estava só. Mas quando ele fala nós, com toda a convicção e certeza, ele estava falando dele e de Deus, né? Do Deus que ele confiava, do Deus que ele tinha grande autoridade, né? Que dominava tudo, que era conhecedor de tudo e dava também ciência a todas as pessoas sábias, né? E então ele falou assim: escutem com muita atenção. Eu gosto muito dessa parte quando ele fala assim: há um Deus no céu, né? Daniel não está dizendo talvez haja um Deus no céu. Não, ele não tratou de uma hipótese, mas de alguém real em sua vida, alguém que ele tratava ali como uma pessoa mesmo que estava perto dele, ao lado dele todo o tempo. Então, com esse tom de certeza, nessas palavras de fato, há um Deus no céu, Daniel afirma que há um Deus no céu no qual revela os mistérios, e Deus escolheu revelar esse sonho e esse segredo do futuro para o rei, né? Então ele começou a contar o sonho, que nós já sabemos qual é, né? Aquela estátua ali com a cabeça de ouro, peitoral e os braços de prata, os quadris ali de bronze e as pernas de ferro e os pés parte em barro e parte
em ferro, né? Então, tudo isso aí foi revelado para o rei, né, de uma forma muito contundente, e o rei ficou muito... Cada detalhe que Daniel falava para aquele rei, ele ficava impressionado com tudo que Daniel falava, porque era do mesmo jeito que ele havia sonhado, né? Então, aquilo ele foi desvendando aqueles mistérios que antes era uma incógnita para o rei, e ele foi, então, desvendando e colocando tudo no seu devido lugar ali, né? Agora, eu sinceramente, eu fico imaginando ali o rei naquele momento, ouvindo aquilo tudo da boca de Daniel e lembrando de tudo que ele havia sonhado. E no final ele diz: ei, Daniel, tudo bem, eu já sei, você foi esplêndido nessa tua explicação, foi tudo isso mesmo que eu sonhei. Agora eu quero uma explicação. O que significa isso para mim? E Daniel continuou: olha, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, que os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a parte de ouro, os quais se fizeram como palha das eiras, mistiu, né? E o vento levou, e eles não se viram mais vestígio desses reinos ali, né? Está em Daniel 2, 34 a 35, né? E nesse momento ali, o rei estremece, né? Ele fica pálido, ele fica surpreso, fica maravilhado com aquela conclusão de Daniel. Realmente, de fato, essa pedra feriu a estátua e tornou em grande montanha que encheu toda a terra, né, Daniel? E foi exatamente isso que eu vi, exclamou o rei. E foi justamente esse sonho que o rei teve, e a imagem daquela cabeça de ouro, né, representava muito bem aquele reinado, né, o rei de Babilônia. Babilônia era uma cidade magnífica, era a cidade mais bonita da época ali, né? Era uma cidade grande, em extensão, muito bem equipada. Ele não desperdiçava nada, não desperdiçou nada na sua construção, né? Tudo era perfeito. Ali na cidade existiam para mais de 200 templos para adoração das divindades, daqueles deuses que eles adoravam ali, os deuses pagãos. Mas existia um templo que chamava muita atenção, né? Era o deus ali do principal rei deles, aliás, do principal deus deles ali, né? E fala que aquele deus chamado Bel-Marduk, ele, como o principal deus da Babilônia, ele tinha um suntuoso templo, né? Que só de altura tinha 100 metros, né? E por dentro era todo recoberto de ouro. Alguns historiadores afirmam que só no altar havia 18 toneladas de ouro, só no altar ali, imagine o resto, né? E aquela cidade toda era magnífica. Existia ali um jardim chamado Jardim Suspenso, que foi evidentemente considerada uma das 7 maravilhas do passado, né? E aqueles jardins suspensos ali, historiadores também falam que ele homenageou a sua esposa, né? Ele casou com uma mulher do Líbano, né? Era libanesa a mulher dele, então, para que ela pudesse estar próximo da sua terra, porque ela sentia muita saudade da terra, das montanhas, dos cedros do Líbano, ele resolveu pegar todas as plantas que tinham no todo o Oriente Médio, tipo de árvores, e plantou ali, né? Fez um belo jardim em homenagem àquela mulher, né? Então, ele também era um rei muito arrogante, ele se achava dono de si, né? Ele se exaltava a si mesmo. Como diz em Daniel 4:30, diz o seguinte: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele era cheio de arrogância e orgulho. Tinha um superego também. E na medida que ele foi ouvindo aquelas histórias ali, ele foi ficando cada vez mais tenebroso, vamos dizer assim, né? Só que, como foi predito, né, pela história, na plenitude do tempo de Deus, veio um outro reino, o reino de prata, né, que era ali abaixo da cabeça, né, que era os braços e o peito, né, que era a Medopérsia. O interessante, quando a Medopérsia ela dominou ali a Babilônia, no ano de 539,
até a supremacia dela foi até o ano 331 a.C., né? Então, interessante, eu acho, nessa história que essa profecia também foi muito assim, precisa, né? Porque há 140 anos atrás, por intermédio do profeta, ele já havia anunciado, inclusive, o nome do general que iria, então, derrotar Babilônia, né? Que foi justamente o Ciro, né? E foi numa invasão, que já não era mais Nabucodonosor, era seu neto, né? Belsazar, que ele estava ali numa grande festa, e, de repente, apareceu uma mão misteriosa, né? Escrevendo ali na parede onde ele estava, o Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? Que significa pesado foste na balança e achado em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E nesse momento ali, quando eles estavam festejando ali, naquela grandiosa festa, Ciro e seu exército estavam escavando alguns sulcos na terra para desviar, né, a trajetória do rio Eufrates, que passava pela cidade, né, por dentro da cidade mesmo. Ele cortava, na realidade, a cidade em duas partes. Então, o leito baixou, então todo o exército de Ciro avançou e foi ali, então, derrotado Babilônia daquela maneira. E por aí continua, né? Depois da ascensão ali dos medos e persas, veio o reinado da Grécia, de bronze, né? Nós temos aqui um grande general, um grande homem de batalha mesmo, que foi Alexandre o Grande. Alexandre era um visionário, ele queria conquistar todo mundo, e naquele momento ele havia conquistado, sim. Ele ficava triste porque não tinha mais reinos para ele conquistar, né? Porque ele era um grande guerreiro mesmo. E a história conta que ele quis fazer de Babilônia ali uma sede, né? Uma sede da sua província. A principal província dele seria ali em Babilônia. Então ele falou que iria construir pelo menos a torre do templo, né? Que era magnífico ali. E por alguns meses, milhares de soldados trabalharam arduamente. Nessa época, Alexandre o Grande ele tinha por volta de 30 anos, um pouco mais de 30 anos, quando subitamente, do nada, ele morreu, né? Ele morreu. Mas isso significa que foi também um cumprimento profético, né? Porque Deus disse, lá em Jeremias 51, 37, vamos ler lá, Jeremias 51, 37, disse assim, Deus disse que Babilônia seria destruída e nunca mais seria reconstruída. Em Jeremias 51, 37 fala isso. Está escrito lá, Babilônia se tornara em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Mais uma vez aqui a história confirma a veracidade da profecia bíblica, né? Isso aqui nós chamamos de plenitude dos tempos de Deus. O reino, então, entra o reino de Roma, né? O reinado de Roma, o reino de ferro. Agora aqui, por exemplo, o exército romano era muito forte. Ele devastou todos os exércitos que estavam na frente dele, né? Então, ele dominou ali toda a Europa, o Oriente Médio, o norte da África. E os romanos uniram-se ao império como sistema de estradas, o culto aos seus deuses na cultura, e um exército muito forte e implacável, que imediatamente suprimia qualquer oposição. E Roma governava com um punho de ferro, por isso que era ali o reino de ferro, né? Na idade do ferro. Só que tem um porém, né? Esse reino aqui, ele não teve uma sequência como os outros, né? Esse reino, na realidade, ele foi substituído. Aliás, ele foi substituído, não, ele foi dividido. O que ocorreria depois de Babilônia, a cabeça de ouro, da Pérsia, o peito e braços de prata, depois da Grécia também, com coxas de bronze, Roma, que é as pernas de ferro. Segundo a revelação profética, pela lógica, tentaremos adivinhar a resposta prevendo possivelmente continuidade do processo, mas tipo outras nações que viriam, né, para suceder esse grande poder, né? Mas não foi assim, né? Então, Roma ela foi dividida, porque do norte vieram grandes e diferentes tribos, né, dos bárbaros. Nós temos até algumas aqui, não vamos ler todas, porque isso já faz parte de uma outra profecia, né? de uma outra situação. Mas essas tribos bárbaras, elas vieram do norte,
e atacaram todo o Império Romano. Com isso, eles partiram em pedaços. Aí ficaram os lombardos, e depois foram seguidos pelos francos, conquistaram toda a região conhecida como a França hoje, né? E ali se estabeleceram. Depois vieram os anglo-saxãos, que invadiram ali a Bretanha, que hoje é conhecida como Inglaterra. Os álamos e os germanos também ocuparam a hoje conhecida como a Alemanha. Os érulos se apossaram da Itália. Os visigodos dominaram o sul da Espanha. Os suevos se estabeleceram em Portugal. E os vândalos, os mais bravios deles ali, eles conquistaram uma boa parte da Europa Oriental e se estabeleceram também lá no norte da África, né? Então, se nós analisarmos isso na história hoje, na história mundial, né, nos livros que nós temos de história hoje, nós vamos realmente, assim, essa história simplesmente confirma o que a Bíblia realmente diz aqui, né, e prediz, né? Então, o mapa hoje da Europa reflete um pouco dessa parte dessas antigas divisões. E muitas outras ocasiões também, alguns reis, alguns, digamos assim, imperadores tentaram fazer essa união para que alguns povos europeus se tornassem fortes de novo e pudessem de novo conquistar o mundo, né? O exemplo dele foi, nós vamos parar aqui um pouco sobre Napoleão, né? Napoleão Bonaparte. Ele se divorciou da sua mulher, chamada Josefina, e se casou com Maria Luísa, da Áustria, né? Numa tentativa de unir pelo casamento toda a Europa por meio da linhagem napoleônica e Habsburgos. Mas isso aí nós sabemos que não deu certo, porque isso é parte da profecia, né? Que não iria acontecer mais essa união. E Napoleão estava certo de si, que ele poderia conseguir, que governantes anteriores não haviam conseguido. Ele desejava fundar um sistema europeu de vários aspectos. Só que em 1815, na Batalha de Waterloo, ele foi completamente derrotado, diz aqui, né? E depois de sua derrota, quando ninguém esperava, Napoleão clamou: "O Deus Todo-Poderoso é demais para mim", né? Então ele estava lutando não era com o inimigo de carne e osso, né? Na realidade ele estava lutando com o inimigo dele era espiritual, né? O seu adversário era tremendo em poder. Ele derrotou esse adversário, derrotou Napoleão assim do nada, né? E nem ninguém, a não ser a direta intervenção de Deus para controlar essa situação. E muitos outros vieram, né, na história. No século XX, por exemplo, já pertinho de nós, o líder alemão Adolf Hitler fixou seu olhar na conquista de toda a Europa. E ele disse: "Um povo, um império, um líder", né? As frases bem marcantes aqui do Hitler, né? Mas ele também foi derrotado, como também predisse a profecia. Só mencionei alguns dos líderes aqui que desejavam conquistar e controlar toda a Europa. Isso já passaram 2.500 anos e muitas tentativas foram feitas para unir toda a Europa, em meio de casamentos, alianças políticas, guerras, tratados econômicos, mas nenhuma dessas tentativas aqui teve sucesso permanente. E ao ver aqui esse assombroso cumprimento da profecia bíblica, nós podemos adquirir uma perspectiva do tempo e da história que não é encontrada em nenhum outro lugar senão na Bíblia mesmo, né? Tudo que essa impressionante profecia prediz foi cumprido, passo a passo, exceto uma coisa, né? E isso quer dizer que nós estamos envolvidos nesse processo também. Estamos vivendo justamente no auge da história, os momentos finais dessa profecia. Quando Daniel fala para Nabucodonosor, né, voltando um pouquinho, que uma grande pedra, né, ela iria ser lançada sem auxílio de mãos, ia cair bem mesmo no topo ali, na base, melhor dizendo, da estátua, atingindo os pés, parte de ferro e parte de barro, ela iria em ruína, né, iria cair, iria se esmiuçar toda, e não iria sobrar nem poeira, né? Ia passar tudo e ninguém ia se lembrar deles mais. Isso aqui realmente afeta todos nós. Daniel interpreta a conclusão dessa profecia dessa maneira, como foi mencionado agora, né? E não precisamos adivinhar o significado dessa poderosa pedra, né? Nós já sabemos quem é. Apesar de que muitos dizem aí que é o grande meteoro que vem para destruir a Terra, né? Todo o planeta.
mas nós sabemos que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Que ele vem com grande glória, com grande poder, surgirá e para implantar um novo reino, né? Nesse mundo, nessa terra. Então nós sabemos aqui que Deus tem o destino desse mundo em suas mãos. Ele está no controle de tudo. E em breve essa pedra cortada sem auxílio das mãos, que é o divino, todo-poderoso e eterno Rei Jesus, ele mesmo subsistirá para sempre. E por que nós devemos temer com as coisas? Tudo que está acontecendo ao nosso redor, não é? Nós precisamos sim ficar preocupados, mas não se atemorizar, ficar com medo, porque tudo isso são cumprimentos proféticos, né? Essa é a verdadeira, uma gloriosa mensagem que nos dá esperança e inabalável confiança nos planos de Deus para o futuro. A Terra não será destruída, logicamente, com uma guerra termonuclear, uma bomba atômica, nada disso. Ou talvez pelo aquecimento global, como muitos estão aí, que vai haver inundações em todas as partes. Não é assim que vai funcionar. E também nós não iremos passar os últimos momentos de vida ansiando por oxigênio, como agora, né? Muita gente aí morrendo, disputando uma bala de oxigênio porque está em falta, né? Não é dessa forma que vai acabar, porque Jesus ele vai voltar em breve. Um dia, toda enfermidade acabará. O sofrimento, o pecado terão fim. Um dia não haverá mais guerra, nem preocupações, nem necessidade alguma de nada. Um dia não haverá mais doenças, né? Se você ouve falar hoje de HN1, peste daquilo outro, né? O próprio Covid, né? Essa coronavírus que está aí matando muita gente, não haverá mais nuvens de tristeza e desapontamento, nunca mais. Devastação e desânimo não existirá mais. A Bíblia diz que não haverá mais noite, porque veremos sua face e com ele viveremos para todo sempre. Então, as incertezas, no lugar das incertezas, ela nos dá segurança. E Deus tem um plano, né, nesse planeta para cada um de nós. E nós precisamos realmente estar firmados na sua palavra, porque diz assim: Deus tem o destino deste mundo em suas mãos, ele está no controle de tudo. Confie em suas promessas, porque ele vai voltar para nos buscar. Amém? Que Deus seja louvado e todos tenham uma boa noite. Vamos cantar? Vamos orar, né, no momento? Vamos orar ao nosso Deus. Santo Eterno Pai que habita nos céus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade ainda que temos de falar do teu amor, da tua misericórdia para muitas pessoas que precisam ouvir do teu amor, da tua graça, ó Deus. Que nós possamos ser instrumentos teus, ó Deus, nessa terra, para que essas mensagens possam ser alcançadas por pessoas ainda que estão em desespero, sem esperança alguma, né? Acreditando que esse mundo acabará de alguma forma estrondosa, que não tem nada a ver do que nós acreditamos. E essas pessoas precisam ser amparadas no teu amor, na tua graça, Deus. Portanto, nos capacita a cada dia, fortalece a nossa fé, ó Deus, e nós estamos passando por esses momentos difíceis na vida, onde muitos, inclusive nossos parentes mesmos, estão perdendo a vida, estão no vale ali da sombra da morte, mas muitos, por milagres, estão voltando a Deus, para regimentar o teu exército, fortificar cada um, para que nós possamos, ó Deus, prosseguir nessa jornada que é difícil, mas que lá no final nós seremos vencedores, conforme a tua palavra diz. Tudo isso nós explicamos, nos dando também uma boa semana na tua companhia, em nome de Jesus. Amém, ó Deus.